Isso, estamos gravando. Muito bem. Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu colocar também aqui para vocês o nosso conteúdo, para que hoje nós possamos fazer o encerramento daquela parte da teoria microeconômica, formação de preços em mercados competitivos, onde nós trabalhamos a questão da oferta isoladamente, da demanda isoladamente, e hoje nós vamos tratar sobre equilíbrio de mercado. Vamos falar por que existe o equilíbrio de mercado, como o equilíbrio de mercado se dá. E se nós formos analisar o seguinte, quando a gente fala de demanda e a gente fala de oferta, nós temos a seguinte situação. Até que ponto as pessoas vão comprar determinado produto com um preço elevado? Até que ponto as empresas vão ofertar um produto no mercado com um preço mais baixo? Então, nós vivemos um mercado competitivo, no mundo capitalista, onde essas análises econômicas elas vão fazendo sentido para a gente. Se eu tenho muita demanda, automaticamente há uma pressão para aumento de preço, porque o produtor quer vender. Se eu tenho pouca demanda, escuta os cachorros aqui em casa, a minha esposa chegando, né? Fica doidinho. Se tem... Vou ter que ir lá falar com ela. Se tem pouca demanda, automaticamente o preço vai diminuir um pouco. O preço vai diminuir um pouco. Então nós temos... Pessoal, só um minutinho. Isso. Ótimo. Então, eu estava falando, antes dos cachorrinhos começar a gritar, sobre a questão da oferta e a questão da demanda. Logicamente que dentro de mercados competitivos nós vamos ter essa estrutura. Pessoas comprando, pessoas vendendo, preço afetando demanda, preço afetando oferta, até que se acha equilíbrio. E quando a gente volta lá em Adam Smith, né, ele falava que existe uma mão invisível no mercado que faz os preços cruzarem. Cruzarem com o quê? Com quantidade. Então, vai chegar um momento que vai ter muitas pessoas comprando e as pessoas que estão oferecendo, que estão ofertando, vai haver o equilíbrio do mercado. Então, é sobre isso que nós vamos trabalhar aqui hoje com vocês. E eu trouxe aqui, inicialmente, atividade, equilíbrio de mercado. Vocês estão vendo aí? Isso, beleza. Então, vamos entender o seguinte. O que nós temos? Quantidade demandada. O que é quantidade demandada? São muitas pessoas comprando. Então, muitas pessoas comprando diversos produtos. Quando eu falo de demanda, automaticamente eu estou falando assim, demanda de alguém. Mas quando eu falo quantidade demandada, são mais pessoas comprando. Mesma coisa, quantidade ofertada. Muitas pessoas ofertando algum tipo de produto. E quantidade de equilíbrio é onde nós vamos observar, onde demanda e oferta se encontram. Há uma interseção entre as curvas de oferta e curva de demanda. Então, só para a gente contextualizar, o nosso estudo é em mercados competitivos, onde existem muitos compradores e muitos vendedores. E nós vamos agora fazer essa junção. O que é o equilíbrio do mercado? É uma interseção, é uma interação entre preço e quantidade. E agora, eu quero que vocês entendam o seguinte. Quando eu estou falando agora de preço e quantidade, eu estou falando dos dois. Dos dois quem? De oferta e de demanda. Por isso nós vamos ter equilíbrio. Se eu falo preço, o preço alto, vamos pensar, preço alto, ele vai afetar demanda e oferta. Preço baixo, ele vai afetar demanda e oferta. Mas de que forma? É o que vamos ver agora com vocês. Olha, eu trouxe aqui uma escala. Esse quadro aqui é uma escala de equilíbrio de mercado. Então, vamos só para vocês entenderem o seguinte aqui, ó, observando a quantidade. Quando o preço é R$2, aqui, ó, tem um preço de R$2. Quantidade procurada ou quantidade demandada é 11.
Vamos pensar 11 unidades, tá? Quando o preço é R$2, tem 11 unidades querendo ser comprado. E a oferta é só de uma unidade. Por quê? Porque ao preço de R$2, não é interessante para esse produtor oferecer o produto no mercado. Mas por que, Paulo? Pode ser que ele esteja, para ele, o produtor, abaixo do custo de produção, não é interessante, ele não está tendo lucro. Neste caso, qual que é a situação do mercado? Nós temos um excesso de demanda, um excesso de procura e uma falta de produto. Então, veja bem, quando o preço é R$2, o preço está baixo. Muitas pessoas querendo comprar. A demanda é mais alta e a oferta menor. E se nós temos um excesso de demanda, falta produto. Neste caso, qual que é a tendência do preço? Aumentar. Por quê? Porque falta produto. Você observa o seguinte, a partir do momento em que o preço começa a aumentar, observa aqui comigo, 2, 4, 6, 8, 10, a demanda, a procura, ela vai caindo. Por quê? Porque o preço está aumentando. À medida que o preço de determinado produto aumenta, a demanda por esse produto cai. E ao contrário, lá na oferta, quanto maior for o preço, maior será a quantidade ofertada, ou seja, maior será mais benéfico ao produtor oferecer produto. Então, veja bem, quando o preço é R$4, a procura é 9 e uma oferta de 3. Olha, já melhorou um pouco. Ainda temos um excesso de demanda, excesso de procura, mesma coisa. Vai haver escassez de produto. Faltou produto, a tendência é o preço subir. Vamos pular aqui para o preço 8. Quando nós temos R$8 do produto, ou seja, a demanda já caiu bastante. Seriam só 4 unidades, mas, ao contrário, quem está produzindo, quem está ofertando, vai oferecer mais produto. Ô Paulo, mas espera aí, mas se tem menos procura, como é que vai oferecer mais? Então, é a questão que nós temos que entender, é a visão. É a visão de compra e a visão de oferta. Neste caso, quando o preço é maior, a tendência, o interesse do empresário é oferecer mais produto. Então, neste caso aqui, o que nós temos? Um excesso de oferta. Se tem muito produto no mercado sendo oferecido, quer dizer que existe menos procura. Qual que é a tendência no preço aqui? Cair. Por quê? Tem produto sobrando. Tem produto sobrando no mercado. Se não tem demanda, daqui a pouco o que vai acontecer? O proprietário, o empresário vai ter que abaixar o preço dele para que haja compra. Então, nesse caso aqui de R$10, a demanda já é baixíssima, mas a oferta é maior. No mesmo caso, temos excesso de produtos sobrando no mercado, está no estoque parado, sem vender, e pouca demanda. Então, qual que é a tendência quando nós temos excesso de demanda, escassez de oferta? É o preço subir. Quando temos excesso de produtos, excesso de ofertas e poucas pessoas procurando, qual que é a tendência? É o preço cair. Então, onde que está o equilíbrio? No equilíbrio de mercado, o que que se estuda? O que que se vê? É que um determinado preço ele vai ser equilibrado dentro de uma estrutura de mercado quando a quantidade procurada, a quantidade demandada, ela é igual à quantidade ofertada. Então, nós temos aqui que a R$6, a procura é de 6 unidades e o empresário, o produtor, também está disposto a oferecer 6 unidades. Neste caso, do equilíbrio de mercado, vai igualar desejos e compras e oferta. Qual que é a influência sobre o preço? Nenhuma. A influência é nula. Por quê? Porque tudo que se oferece tem compra. Tudo que se põe no mercado para vender, as pessoas vão comprar. Então, essas variações, elas vão ocorrer o seguinte: excesso de procuras, falta de produto, preço subir. Excesso de oferta, muitos produtos sendo oferecidos, pouca demanda, qual que é a tendência? Preço cair. Até aqui tranquilo? Joinha para mim? Isso.
Jaciara? Ótimo. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo. Um exemplo aqui, olha. Um outro equilíbrio de mercado. Então, vamos analisar. Veja bem, eu tenho aqui outra escala de mercado. Este é um gráfico típico do equilíbrio de mercado. E eu vou estudar com vocês agora, separadamente, item por item, para vocês entenderem. Então, vamos imaginar aqui. Essa escala de mercado fala o seguinte, que ao preço de R$3, a procura desse produto é 9.000 unidades. Só que o produtor quer oferecer somente 3.000, que para ele não é interessante. Então, vamos pensar aqui, vamos no quadro. 3, né? Então, vamos lá. Entre 2 e 4, aqui tem 3. Sempre na vertical, preço. Na horizontal, quantidade. Isso serve para os dois, tanto para a oferta quanto para a demanda. Lembrando, a inclinação da curva, quando ela é descendente, quando ela é negativa, é de demanda. Por quê? Porque é a relação inversa entre preço e quantidade. Se o preço aumentar, a demanda cai. Se o preço cair, a demanda aumenta. E a curva de oferta, ela é ascendente, ela é positiva. Então, vamos ver. R$3. Olha aqui o preço de R$3. Vamos pegar R$3 na curva de demanda. Essa que está aqui, ó, descendente. R$3, a demanda é de 9.000 unidades. Então, essa é a curva de demanda. Tá, Paulo, mas vamos analisar. A R$3, a oferta é somente de 3.000 unidades. Então, vamos pegar a curva de oferta que tem inclinação positiva, inclinação ascendente. Este é o ponto quando o preço é R$3. Então, observem só, para vocês verem o seguinte. Se eu tenho R$3 e uma procura de 9.000 unidades e uma oferta de 3.000, eu tenho um excesso de demanda de 6.000 unidades. Por quê? Porque eu vejo que o preço de equilíbrio é R$6. Então, quando o preço de equilíbrio é R$6, olha aqui, o preço de equilíbrio é 6, a quantidade demandada é de 6.000 unidades e a quantidade ofertada também é de 6.000 unidades. Esse é o ponto de equilíbrio. Então, esse é o parâmetro onde eu vou analisar. Onde eu tenho excesso de oferta e excesso de demanda. Toda vez que o equilíbrio fica acima da quantidade demandada, eu tenho excesso de demanda. Ou seja, então, nesse espaço, acompanhe comigo aqui, ó, do ponto A, e esse um ponto C aqui, tá? Do ponto A, essa reta azul, até o ponto de equilíbrio, eu tenho aqui o excesso de oferta, excesso de demanda. Então, quando o preço vai a R$7, vamos lá, eu tenho aqui R$6, 8, o preço a 7, eu vou ver o seguinte, a minha curva de demanda, a R$7, as pessoas estão dispostas a comprar 5.000 unidades. Mas está disposto a oferecer 7.000 unidades, independentemente do que aconteça no mercado. Porque quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada. Tá? Neste caso, eu tenho um excesso de oferta. Por exemplo, se é R$7, as pessoas querem consumir 5.000, mas o produtor quer oferecer 7.000, eu tenho um excesso de demanda de 2.000 unidades. E o que quer dizer isso? Se eu tenho excesso de oferta, se eu tenho excesso de oferta de 2.000 unidades, nesse caso aqui, a um preço de R$7, quer dizer que é o seguinte, essas 2.000 unidades, elas podem ficar no estoque ou não vai ser vendida. Por quê? Porque as pessoas, elas estão dispostas a comprar somente 5.000, que é a curva de demanda indica. O que vai acontecer? A tendência é o preço cair. Aqui o preço vai cair. Essa é a tendência de mercado. No caso do excesso de oferta, qual que é a tendência? É o preço diminuir. Por quê? Porque aí vai ser absorvido
cada produto que está sobrando. Alguma dúvida até aqui agora nessa explicação? Parece um pouco confuso, mas como nós estamos analisando cada uma separadamente, fica mais fácil. Alguma pergunta até aqui, por favor? Tranquilo? Pessoal, estão me ouvindo aí? Sim. Até aqui está tranquilo aí? Por enquanto, acho que está dando para entender. Vai só para mim um joinha quando eu perguntar, faz um joinha para mim, se for o caso, repetir para vocês aí. Isso. Luciana, Natasha. Natasha, isso. Então vamos lá. Porque essas questões aqui, para a gente perceber, analisando o gráfico, à primeira vista, ele parece ser um pouco confuso, mas quando você percebe, analisando cada tópico, vai fazendo sentido. Então, vocês não devem esquecer nunca, é o seguinte, preço fica na vertical, quantidade na horizontal, independentemente da curva de demanda e da curva de oferta. E temos um ponto de equilíbrio. Quando o equilíbrio acontece, se tem excesso de oferta, a tendência é o preço cair. Se tem excesso de procura, excesso de demanda, a tendência é o preço subir. Porque tem poucas pessoas comprando e muito produto sobrando. Essa é a síntese da análise de mercado. Mas eu vou dizer o seguinte para vocês. Em que lugar, aí vem outra análise econômica. O preço de equilíbrio, Paulo, será sempre quando você tem um preço X, no caso 6, as pessoas querem comprar 6.000 unidades e o produtor quer oferecer 6.000 unidades? Basicamente, sim. Mas pode acontecer o seguinte, olha que coisa interessante. O equilíbrio de mercado, ele pode se dar, muitas das vezes, em vários pontos das curvas de oferta e de demanda. Por quê? Pelo deslocamento das curvas. Se o preço for um pouquinho maior, quem estiver mais capacitado para comprar um produto, vai ter demanda para ele. Por isso, nós estamos analisando microeconomia. Quando você está falando sobre microeconomia, aí sim, esta análise ela faz todo sentido. Mas quando você agrega a macroeconomia, o que nós temos? Que, de repente, mesmo se o preço de equilíbrio for 6, em algum momento da curva de demanda ou de oferta, se o preço for a 7 reais, vão ter pessoas querendo comprar. Porque elas estão capacitadas para comprar. Aí o que nós temos? Ou um deslocamento da curva de demanda para a direita ou para a esquerda, ou um deslocamento da curva de oferta da direita e para a esquerda. Onde eu falei com vocês mais cedo, a Jaciara não estava presente ainda, que aí nós teremos que fazer uma análise presencial, porque vai entrar muito sobre elasticidade. O que significa isso? Elasticidade. Tanto do preço quanto da renda. Porque, igual eu falei com vocês, o preço pode chegar a R$8. Ô, Paulo, mas o equilíbrio não é 6? Sim, o equilíbrio nessa análise é 6 na microeconomia, em segmentos individualizados. Mas ele pode ocorrer, em muitas das vezes, em situações diferentes. A R$7, a R$8. Porque aí nós teremos pessoas que vão comprar. Nós sabemos, né? Nem todas as pessoas recebem o mesmo salário. Nem todas as pessoas têm aí o mesmo rendimento. Tem pessoas que ganham mais que outras. É por isso que a economia, ela estuda essa questão de satisfazer as necessidades das pessoas. Algumas têm condições de comprar, aí nós teremos um equilíbrio lá em cima, com um preço maior. E outras pessoas não têm condições, então vão ter equilíbrio lá embaixo. Mas, basicamente, esse seria o ponto de equilíbrio do mercado. Tá? Toda vez que vocês pensarem o seguinte, qual que é o preço? Tem um preço ideal? Não. Não existe um preço ideal para todo mundo vender, todo mundo comprar. Vai no mercado para vocês verem. Pega o mesmo produto que você errando, o mesmo calçado. Vai em diversas lojas para vocês verem. Pega remédio na farmácia, por exemplo. Esse dia eu fui fazer uma cotação, meu pai foi comprar uns remédios para ele aqui, e ele ligou para algumas farmácias aqui em Ermida, e que cai aproximadamente quase R$200. Eu peguei
os remédios, fiz uma cotação em várias farmácias em Divinópolis, ele teve quase R$ 100 de desconto, porque o mesmo produto oferecendo em outros estabelecimentos comerciais. Por isso que o preço ele pode equilibrar em diversos momentos. Mas aqui, eu já estou dando uma análise macroeconômica, né? Nós vamos estudar um pouco mais para frente. Perfeito? Então, como que o equilíbrio de mercado também pode acontecer? É só, Paulo, quem está comprando e quem está vendendo? Não. Vocês vão lembrar o seguinte, eu falei lá no começo para vocês, das nossas aulas presenciais e aqui também. Existe dentro do sistema econômico os agentes econômicos. De um lado, os consumidores, as famílias consumidoras, de outros produtores, quem está oferecendo o mercado. Isso. Mas aí nós temos o ente econômico chamado governo, que é o órgão regulador do mercado. Então, a economia ela é regulada. Imagina só se não tivesse uma regulamentação, as leis para gerir, né, para regular o mercado. Aí que vem aquela questão da teoria do Adam Smith de não dá certo. A mão invisível ela pode até fazer sentido para estudos, para análise, mas automaticamente não. É porque nós temos algumas interferências. E uma delas quer dizer o seguinte, o governo pode interferir no mercado? Claro que pode. Ou seja, pode ser bom ou ruim, mas ele está sempre fazendo interferências. Em que sentido? Quando ele fixa impostos, subsídios. A China faz muito isso. A China dá muito subsídio para as empresas chinesas. Os Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, que fala que é um país totalmente liberal, é um dos mais protecionistas que temos no mundo. Porque ele protege as empresas lá. Então, ele ajuda na produção, ele banca parte da produção, reduzindo imposto, oferecendo crédito. A China faz muito isso, né? Até pelo sistema político, né, da China, né? O sistema econômico da China, ser comunista. Então, pode, através de impostos, através de subsídios, reajuste de salários, aqui no caso, para ajudar os consumidores. Tem também a questão de preços mínimos e preços máximos que o governo pode fazer, principalmente para ajudar o setor agrícola. Nós falamos na aula anterior dos acontecimentos naturais que podem ocorrer e perda de produtos, secas, aquela coisa toda, o produtor ficar prejudicado e não conseguir ofertar no mercado o produto com um preço acessível para ele, para ter o retorno. E se ele for fazer dessa forma e vai ter prejuízo, o governo vem interferir para ajudar também. Então, o governo, muitas das vezes, ajuda quem produz e também ajuda quem compra, para manter o equilíbrio de mercado. E tem também, né, que nós não vemos mais, congelamento de preço. E esse congelamento nós vimos lá na década de 80, na época do Plano Sarney, Plano Collor, Plano Bresser, Verão. Então, vamos estudar rapidamente cada um deles. Por que o governo interfere? Ele interfere para proteger. Agora, vamos pensar, Paulo, mas o governo interfere aumentando imposto para proteger? O pensamento, a visão é essa, né? Puxa vida, vai taxar as empresas, vai aumentar imposto, aí aumenta o preço. Não, isso vai depender, são critérios que são utilizados, tá? Lembrando, a nível microeconômico, que é a análise do nosso individualizado. Então, vamos pensar aqui, olha. Estabelecimento de impostos. É sabido que quem recolhe a totalidade do tributo é a empresa. Mas isso não quer dizer que é ela quem efetivamente paga. Então, se você for na padaria, se você for no supermercado, onde quer que você for comprar alguma coisa, você está ali pagando o seu tributo. Se você gasta energia, você paga tributo. Se você gasta sua água, você paga tributo. Se você compra o gás, você paga tributo. Ou seja, todo produto que você compra tem tributo. Ainda mais no Brasil, né? Nós temos uma carga tributária elevada e impostos, taxas altíssimos aqui no nosso país. Então, veja só. Como que o governo pode ajudar as empresas, o setor agrícola,
com tributos? Ele vai aumentar tributos se quer ajudar? Não. Ele vai reduzir a carga tributária do setor, ou de cada setor que precisa. E a gente observa muito isso. Quando vocês forem aí assistir algum jornal, ou pegar um jornal para ler, vai estar lá assim, por exemplo, o setor agrícola está pressionando o governo para reduzir o tributo do setor agrícola porque a safra não foi boa, ou que a produção está difícil, os insumos estão altos. O que o governo faz? Com muita negociação, logicamente, o governo pode isentar alguns tributos de cada setor da economia para facilitar ou para ajudar na produção dos produtos para serem colocados no mercado. E automaticamente fazendo isso, ele também está beneficiando quem está comprando. Tá? Essa é uma das situações. Então, nós temos aqui alguns impostos, que eu não vou entrar em detalhes com vocês aqui, que não faz sentido, aí vocês podem depois até reverem lá, né, com aula de contabilidade também, quando for falar um pouco mais para frente sobre tributação. Quais são os tributos que incidem aí, então, nessas situações? Impostos, taxas, contribuições de melhoria. Deixa eu apagar aqui o meu WhatsApp rapidinho. Isso. Impostos de melhoria. Impostos indiretos. Aqueles que incidem sobre o consumo ou sobre as vendas. Então, o clássico que nós temos, né, o clássico do consumo é o ICMS. E o IPI, os produtos industrializados. Imposto direto, imposto de renda. Esse aqui é foda, né? Vamos pensar assim, imposto de renda é o único, né, imposto que você não vê o seu dinheiro no bolso. Né? Quando você já recebe, já descontou. E precisamos muito, né, o Brasil fazer essa reforma tributária urgente. Ainda mais agora, né? Nós vamos pensar assim, será que com esse momento que estamos vivendo, na economia brasileira, nós teremos aqui no Brasil a reforma tributária sendo colocada em discussão pelo Congresso Nacional para melhorar o ambiente econômico? Que nós estávamos conversando agora há pouco com a Natasha, né, falando para mim que muitas empresas em Nova Serrana talvez abrirão somente o ano que vem. E, pô, brincadeira, né? Desde o março que as pessoas estão aí paradas, empresas fechando. Qual que é a atuação do governo até agora? Olha, tá colocando dinheiro, tá, mas somente isso basta? Não. Então, eu acho que nós teremos que pensar e repensar uma reforma tributária mais humana até, igualitária para o país inteiro, para que o ambiente econômico brasileiro possa melhorar daqui para frente. E aí que vai ter a interferência do Congresso Nacional, do próprio governo federal, dos governos estaduais e municipais em relação a essa questão da tributação. Beneficiando quem? Beneficiando quem produz e beneficiando aquelas pessoas que estão aí consumindo e também trabalhando. Né? Essa é a síntese econômica. Política de preços mínimos na agricultura. Até aqui, pessoal, falando com vocês a respeito da intervenção do governo na ajuda aí aos produtores e também aos consumidores. Alguma pergunta? Está tranquilo? Posso continuar? Ótimo. Tiagão? Beleza. Qualquer coisinha, é só levantar a mão ou chamar aí que a gente fala com vocês novamente. Política de preços mínimos na agricultura. Então, trata-se de uma política que visa dar garantia de preço ao produtor agrícola, com o propósito de protegê-lo das flutuações dos preços no mercado. Tá, aí é interessante falar o seguinte, mas a flutuação, Paulo, é somente dentro do próprio país? Não. Vamos imaginar assim, os produtos agrícolas, as chamadas commodities, geralmente não, elas são ditadas, o preço da soja, o preço do milho, o preço do arroz, do feijão, da cana, ou seja, dos alimentos básicos, dos necessários para alimentação ou para transformação em produtos, em outro tipo de produtos, é ditado pelo mercado internacional. O Brasil não pode dizer, hoje o preço da cana-de-açúcar vai ser X. Não, existe uma regulamentação da OMC
Organização Mundial do Comércio, né, que é o órgão fiscalizador de toda negociação internacional, e os preços dos produtos internacionais, inclusive esses agrícolas, eles são trabalhados e ditados pela demanda internacional. Vamos pensar assim, se a China começar a comprar muito, se a Europa começar a comprar demais, a tendência é o preço subir. Essa é a tendência do mercado. Nós falamos numa aula anterior sobre a questão da análise de produtos na bolsa de mercadorias e futuros, aquelas expectativas lá na frente. Então, se o produto tem uma demanda muito elevada, a China hoje é o país que mais compra no mundo, né? É o maior comprador do mundo, a China, Estados Unidos. E o Brasil é um parceiro comercial da China. E nós vivemos em um momento muito difícil, porque algumas autoridades políticas no Brasil travando uma guerra aí diplomática com a China. Isso pode, não é que vai, pode prejudicar esse relacionamento comercial entre China e Brasil. Por quê? Porque eles estão aí, de uma certa forma, falando da China mal, né? Falando que o vírus começou, foi lá, aquela coisa toda. E isso não é bom para o mercado. E a China é um parceiro comercial. Vocês têm ideia? A compra da China, não sei se foi ontem que eu vi, né? Até agora, esse ano foi mais de 20 bilhões de reais que eles compraram da gente. E se para de comprar, para que nós vamos vender? Então, analisando essa questão,